Criado em 2021, o Memorial Legislativo tem como objetivo resgatar e preservar a história da Câmara de Vereadores de Erechim e tornar acessível à população o legado de seus representantes. Para contar um pouco sobre a história da Casa do Povo, vamos conversar com os ex-presidentes. Hoje o nosso entrevistado é o professor, empresário também, Alderi Oldra, que esteve à frente da mesa diretora em 2019. Alderi, ou Oldra, como é mais conhecido por todos, obrigada por estar aqui conosco, por dispendiar deste momento aqui para estar contando um pouquinho da tua passagem frente à Câmara de Vereadores. Como é que tu avalia o teu trabalho quando parlamentar e quando presidente do Legislativo? Primeiramente, quis dizer da satisfação de poder estar aqui, de retornar a esta casa, que foi minha casa por alguns anos também. Continua sendo porque Erechim é a capital da amizade, é a nossa terra. Hoje nós estamos numa outra região atuando como profissional na área da educação, mas nunca esquecemos dessa nossa terra, que é a cidade acolhedora e que me acolheu por muitos anos aqui. Então, nos 2 mandatos que eu tive a oportunidade, através do voto de confiança de muitas pessoas, de milhares de pessoas, Cris? Dizer do quanto eu sou grato até hoje por essas pessoas que me colocaram aqui, que fizeram com que eu pudesse demonstrar as minhas habilidades, meu trabalho, a minha dedicação na área da educação enquanto secretário, que fui 4 anos, e depois aqui nesta casa como vereador, em 2019 como presidente da Casa Legislativa. E com certeza um trabalho muito importante e que eu guardo na memória, na lembrança, e seguidamente revivo algumas histórias, alguns fatos, porque ser representante do povo não é algo simples e não é algo fácil também, até porque o vereador, no momento que ele assume, no momento que ele é escolhido para representar o seu eleitor, ele acaba assumindo responsabilidades, ele acaba mantendo um vínculo e um compromisso com o seu eleitor e se tornando como uma caixa de ressonância das demandas, das necessidades, das angústias, dos anseios, desejos das pessoas. E é um trabalho que não é simples assim, mas é um trabalho muito gratificante, porque você traz aqui para esta casa as demandas da população. Enquanto vereador, eu sempre procurei pautar um pouco as minhas ações por aquilo que eu sou como pessoa, uma pessoa filha de agricultor, lá do interior de Ponte Preta, manter sempre a humildade que eu aprendi com meu pai e minha mãe, a honestidade, que é algo também que a gente aprendeu com os nossos pais, com a minha formação de seminário depois, uma formação muito mais humana, e a minha área, inclusive, de formação, depois filosofia, teologia, é das ciências humanas. Uhum. Então, essa questão de, muitas vezes, você usar a razão, mas nunca esquecer do coração. Porque o que falta muitas vezes nas pessoas, e em muitos legisladores, é isso, É ser um pouco mais humano em relação às outras pessoas, em relação àquilo que está aprovando ou deixando de aprovar nos projetos, que cabe ao Poder Legislativo, para que o Executivo possa também desenvolver um bom trabalho em relação àquilo que as pessoas esperam dos gestores públicos. Então, talvez essa falta de humanidade é que hoje torna um pouco mais difícil o processo de construção de algo que realmente seja significativo para as pessoas, diante daquilo que elas precisam. Eu cito como exemplo, um exemplo muito prático, assim, real, e aqui eu não quero que me interpretem mal, mas apenas para a gente refletir. Eu sempre pensava assim, eu como vereador aqui, eu também sou responsável quando eu me envolvo para eleger um representante na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Senado Federal, governador, presidente, enfim.
E aí eu sempre falo, né, que independente de siglas partidárias, o que a gente precisa defender são projetos. Projetos que defendam a vida. Então eu sempre falo que eu sempre fui favorável aos projetos que vinham em favor da vida. Então não importa se é do partido A, B ou C. Se é bom para as pessoas, por que eu vou ser contra, né? Exato. E aí eu falo, né, dou um exemplo da questão, por exemplo, do salário mínimo, né? De 2017 a 2022, nós não tivemos ganho real do salário mínimo. O meu pai falecido era um aposentado. A minha mãe é aposentada. O meu sogro e minha sogra eram aposentados, os dois faleceram agora. A gente sabe que eles não conseguiam viver com dignidade com o salário mínimo. Aí ficar 6 anos sem aumento, ganho real de salário mínimo, é você penalizar essas pessoas que deram uma vida para construir uma história. Mas aí eu pergunto, a gente sabe o que o meu candidato que eu elegi, se ele votou para manter esse congelamento ou não? Essa questão da taxação agora que veio das grandes fortunas, né, Cris? Eu sempre vejo assim, o vereador ele não pode se desligar daquilo que é macro, porque nós estamos no município. A gente vai pensar nas questões locais, mas tem que também se preocupar com aquelas questões maiores que regem a nossa vida. Porque aquilo que é decidido lá no Congresso, na Assembleia, no Senado, acaba refletindo aqui para nós também. Então teve esses dias, por exemplo, aquela questão da taxação das grandes fortunas. Eu como vereador, você como vereador, sabe como o seu candidato votou? Porque eu, por exemplo, eu sou favorável à taxação de grandes fortunas, assim como também a gente é taxado. Você paga impostos, eu pago imposto, quem está me assistindo também paga imposto. E por que as grandes fortunas não precisam pagar? Aí é importante a gente saber quais os deputados que votaram contra essa taxação. A gente concorda com isso? Porque senão a gente fica brigando entre nós aqui. Eu sempre falo, né? Nós todos somos trabalhadores e a gente precisa unir as forças para reivindicar aquilo que realmente é importante para a nossa cidade, para o nosso município, para as pessoas que estão residindo aqui, porque uma decisão dessas acaba refletindo aqui na educação, na saúde, na segurança, assistência social, que são áreas hoje essenciais, fundamentais, né, que as pessoas precisam ter esse suporte e essa assistência. Então eu sempre vinculei o meu trabalho de vereador associado também a essas questões maiores, porque senão a gente fica isolado e não conseguindo, de repente, buscar as alternativas que realmente elas podem fazer a diferença na vida das pessoas. E, Oldra, pensando nisso e agindo desta forma, como você falou, como você referiu, tu achas que tu conseguiu, de fato, colocar em prática alguma ação, um projeto importante, inclusive relacionado à vida, ao bem-estar das pessoas? Eu sempre falo, né, que o Poder Legislativo, ele é responsável pela aprovação das leis, né, propostas pelo Executivo, até porque o Legislativo ele tem algumas questões, né, que não permitem, né, que se proponham projetos, por exemplo, que tenha necessidade de investimentos, enfim, que geram custos, né? Mas o Legislativo ele pode sugerir, pode propor e pode melhorar, inclusive, os projetos que são de origem do Executivo e que essa acho que é a função principal. Mas eu penso que sim, né, que através das nossas ações a gente conseguia, né, com muitas limitações, porque eu sou muito, a minha característica, o meu perfil é muito mais de um gestor executor do que um gestor legislador. E talvez eu tenha me encontrado muito mais na Secretaria da Educação, quando eu podia executar, do que de repente na Câmara de Vereadores, quando eu apenas podia legislar. Mas, de qualquer forma, foi um momento importante, porque eu sabia que tinha ali as quase 1.400 pessoas que tinham confiado um voto de confiança a mim, e eu precisava também corresponder às expectativas dessas pessoas. E dos mais de 100 mil habitantes de Erechim. Porque uma vez eleito, você é vereador de todos, e não é do partido ou de algumas pessoas. Mas duas questões que me chamam a atenção no meu mandato aí como presidente da Câmara, desta casa, foi um loteamento que tinha aqui da Cooper Família, né, na saída para Paulo Bento, e logo após aí a Frinap, um loteamento aí de 600 terrenos que estava aí há 8, 10 anos parado,
né, por algumas questões aí de burocracias, de divisas. E aí nós fizemos um movimento, né, com o pessoal da Cooper Família, com os proprietários dos terrenos, com os sócios, Ministério Público, Executivo Municipal, Câmara de Vereadores, fizemos todo um movimento para destrinchar esse processo, porque eram muitas famílias que dependiam daqueles terrenos serem liberados para construir a sua casa própria. E hoje a gente sabe o quanto é importante uma família ter a sua casa própria. E a gente conseguiu naquele ano, então, numa união de esforços, né, conseguimos viabilizar e dar andamento a esse loteamento. E hoje eu passo ali, eu fico muito feliz, né, de ver que tem muitas casas lá, que as pessoas estão residindo, e acho que esse é o nosso papel, destravar um pouco as burocracias, viabilizar os processos para que as pessoas possam ser atendidas. E uma outra questão também que me chamou a atenção e que eu considero importante foi a questão do plano diretor. O plano diretor que foi de um debate de mais de ano, né, começou na gestão anterior, finalizou na minha gestão, mas que teve também o envolvimento aí do Conselho, dos engenheiros, arquitetos, tanto da questão privada como do próprio município, né? E teve toda uma caminhada com a comunidade, muito debate, muitas reuniões, muitas avaliações, e o plano diretor ele se estabeleceu, e daí como o executivo também não sancionou, ele voltou para a Câmara, e eu tive o maior prazer de promulgar também um plano diretor que fazia praticamente 20 anos, né, que não era estudado e, enfim, mudado. E aí também é uma questão muito importante, porque o plano diretor determina, né, como são as construções, como uma cidade ela é planejada a curto, médio e longo prazo. Então, também é um ponto bem importante que eu destaco, que nós trabalhamos em conjunto, né, e não é uma ação só do presidente, mas de toda uma equipe de 17 vereadores, com suas assessorias, com os servidores da casa, em parceria com o Executivo, com o Conselho dos Engenheiros e Arquitetos, enfim, com uma série de agentes, né, com várias instituições, inclusive, né, na área de ambiental, de educação, sim, que participaram desse movimento, e que o plano diretor ele foi, então, aprovado naquele ano também, e que hoje também, ele a todo momento, ele é reestudado, reavaliado, reanalisado, para que a cidade possa continuar crescendo, mas crescendo com responsabilidade. É um item muito importante do desenvolvimento de uma cidade, né? O plano diretor dela. Então, acho que é bem bacana. Oldra, e te pergunto, o que você acha, a tua avaliação sobre o Memorial Legislativo? É uma iniciativa que ela é bem inédita, especialmente aqui no nosso estado. Considera-se que somos a única Câmara de Vereadores que está desenvolvendo um projeto para resgatar as memórias do Legislativo, de quem construiu, a história desta casa, das pessoas que passaram aqui, dos parlamentares, enfim. Como é que tu avalia? Fantástico, né, Cris? Eu fiquei bem feliz quando eu soube disso, porque eu saí daqui no dia 8 de janeiro de 2020, quando eu fui para lá, já assumi a direção geral de uma escola das Irmãs da Divina Providência, que tem 123 anos de história. E lá, em 2019, já também iniciou-se um espaço de memória. E nós continuamos em 2020, 2021, e hoje nós temos lá um espaço de memória do nosso colégio, porque ele também fez história naquela cidade, continua fazendo história, juntamente lá com o povo de Lages da Serra Catarinense. Quando eu soube desse memorial, eu vibrei com isso, porque a gente precisa resgatar a história e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar a história. E eu sou da filosofia, a filosofia também tem formação na área de história, então eu também sou professor de história, de filosofia, sociologia, então é na área da gente, então a gente sabe o quanto isso é importante. Quem conhece a história tem a possibilidade de errar menos, porque a história nos ajuda, ela nos ensina a não cometer os mesmos erros e procurar aperfeiçoar os processos para que a gente possa acertar cada vez mais.
E resgatar essa memória da Casa Legislativa também é muito importante para que a gente possa, mesmo, né, que muitas pessoas que passaram por aqui hoje não estão mais aqui conosco, mas a gente poder resgatar, lembrar, valorizar, porque tudo é um processo. E cada um, dentro da sua época, do seu espaço, procurou fazer o seu melhor, com toda certeza, né, Cris? Exato. Por mais que muitas vezes a gente ache que não. Só que, às vezes, são ideologias diferentes, pensamentos diferentes, métodos diferentes, mas a intenção de cada ser humano sempre é fazer pelo melhor. Ninguém quer chegar aqui nesta casa e fazer as coisas de qualquer jeito. Todos procuram dar o seu melhor. Diante daquilo que cada um pensa, entende, o mundo, a sociedade, né? Diante daquilo que tem como formação, como concepção de vida e de princípios, valores e assim por diante. Então, está de parabéns nesta casa por estar resgatando essa história de tanta gente que passou por aqui, que contribuiu, que ajudou a construir e que essa história continua. Rodra, quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? Dizer que a TV Câmara está de portas abertas sempre, né? E nos despedimos então de ti, mais uma vez. Peço que tu finalize com uma mensagem para a comunidade. Então, Cris, como você fala, né? Eu tive uma história aqui em Erechim. A decisão de assumir um novo compromisso também foi difícil. Mas como era na área da educação, eu não tive dúvidas. E eu agarrei essa oportunidade com todas as possibilidades que eu tinha no momento. Mas sou muito grato, né, por esta cidade, pelas pessoas de Erechim, por tantas coisas que a gente construiu aqui. Colégio AID, Rádio Virtual, URI, Câmara de Vereadores, Secretaria Municipal de Educação, por 8 dias como prefeito de Erechim, por uma pessoa que veio do interior, uma família humilde, e que procurou fazer algo pela cidade, pelo município. Então, gratidão, né, por essa oportunidade, Cris. Gratidão a cada erechinense, principalmente aos 1.209 eleitores de 2012 e aos 1.377 votos eleitores de 2016, que confiaram nesse voto de confiança a mim, e a todas as pessoas que trabalharam comigo, que foram meus parceiros, que até hoje eu mantenho essa boa relação. Sempre falo, né, que é importante a gente sair e deixar as portas abertas, né? Exato. E eu volto sempre aqui com muito carinho, sempre que eu posso, né? Meu período de férias eu sempre passo aqui porque é minha terra. Temos aí junto com meus irmãos uma empresa nessa cidade, porque a gente tem um carinho muito grande por Erechim. E Erechim me acolheu quando eu tinha 12 anos de idade, né? O tempo que eu fiquei no seminário, foram 15 anos de seminário. Gratidão aqui também, né? À Diocese de Erechim, aos padres, aos meus amigos, por tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, eu devo também a essa formação e à formação dos meus pais, da minha família. Então, agradecer de coração a cada um de vocês, em seu nome, né, Cris? Aos servidores dessa casa, aos vereadores desta legislatura, aos vereadores que assumirão agora a partir do próximo ano, desejar que todos possam fazer um bom trabalho e nunca esqueçam de defender projetos e não pessoas, não siglas partidárias. Projetos que venham ao interesse da comunidade de Erechim, projetos que venham atender às necessidades das pessoas. É isso que nós precisamos. Legisladores que legislam com o coração. Muito bem. Odra, te agradecemos mais uma vez. Obrigada também a você que acompanha a programação da TV Câmara. E o programa Legado Legislativo fica por aqui. Obrigada a todos pela companhia e siga com a gente pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Até mais!